Ô, gente, olha, eu tenho um versículo muito bonito que eu gostaria de ler para você, do profeta Abacuque. Abacuque era um profeta que estava angustiado por ver a sua nação havia pecado contra Deus e o juízo estava sobre ela. Mas ele começou no primeiro capítulo, ele diz assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos notifica e tal. Aí ele vai continuando falando, aí aqui no versículo 17 ele diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, oh aleluia, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Gente, é muito interessante isso aqui. Glória a Deus, a gente vê o profeta, né? A gente vê o profeta que traz aqui uma palavra, mesmo ele sabendo que não havia tanta esperança para alguém, principalmente para a sua nação, Judá, pois ela havia transgredido contra Deus e o castigo e o juízo estava sobre ela. Mas ele diz, bom, deixa eu declarar aqui, onde é que está a minha esperança? A minha esperança está no Senhor. Aí no versículo 18 ele diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então aqui Abacuque sabia que o seu povo, que o povo de Deus, havia pecado e consequentemente seria súbito o juízo divino. Mas aí ele fez um pedido para que apareça uma nova manifestação de poder, para que haja uma nova renovação espiritual. Porque você sabe, quando as pessoas estão distantes de Deus, eles ficam sem Deus. E, gente, sem Deus não dá, pelo amor de Deus. Não dá para a gente viver sem Deus. O Adriel está conosco, a paz do Senhor, meu pastor. Manda uma palavra para Rose. Ela está completando mais um ano. Rose, Deus abençoe minha filha, dê muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, viu, Rose? Deus abençoe você, minha filha, e você, o seu esposo, o Adriel, que eu considero vocês como uns filhos do coração da gente. A gente ama muito a vocês, tá, gente? E Deus abençoe você, Rose, que você possa ter tudo que você deseja de bom para o seu coração, para a sua vida, para a vida do seu esposo Adriel, tá bom? Deus abençoe, minha filha. Muito bem, então continuando aqui, a gente não pode viver sem Deus. Sem Deus não dá, sem Jesus não dá. Parece que tem um hino aí, irmã. Sem Jesus não dá. Depois você procura ele para a gente tocar no final da pregação. Então aqui a gente vê que sem Deus não dá. A nação de Judá havia se afastado de Deus. Tinha se afastado e, consequentemente, veio o juízo súbito. Aí Abacuque fez esse pedido para que apareça uma nova manifestação de poder. Porque só com o avivamento, só com a transformação de vidas, com o arrependimento, aí a gente pode chegar ao ponto que precisamos estar, que Deus quer que nós estejamos. Então, ele pediu para que haja uma manifestação de poder e que haja uma nova renovação espiritual. Então, ele diz no versículo de número 3, ele diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica.
E o que é avivar? Avivar é quando as pessoas estão frias, estão distantes de Deus. Agora falava com Cal dizia, eu quero ficar na casa do Senhor, eu gosto da casa do Senhor, eu quero estar na casa de Deus. Cal, isso é o melhor lugar para nós, na casa do Senhor, onde a gente se refugia em Deus, onde a gente se deleita em Deus. O deleite da gente está em Deus, lá na casa do Senhor. Portanto, a gente vê o que é avivamento, o que significa o avivamento. Ele estava dizendo, então o Senhor aviva a tua obra no meio dos anos. Esse povo se distanciou de Deus, esse povo está longe de Deus, eles precisam de Deus. Aí, avivar significa, avivar é o tornar vivo aquilo que se apagou. Nós temos uma outra história, sempre a história de Israel e a história de Judá, foi uma história difícil, foi fácil, muito difícil, mas eles se apagavam com isso, glória a Deus. E meus amados amigos, irmãos, e a gente pode ver aqui que tem uma história de Israel. A história de Israel é uma história meio trágica, porque eles muitas vezes se distanciavam de Deus. Deus abençoava eles, tinha uma colheita boa, a terra dava fruto, e eles eram abençoados. O que eles faziam, Deus abençoava. Deus botava a mão, Deus colocava a bênção. Mas há momentos que ele transgredia a lei do Senhor. E iam adorar a imagem de escultura, fazer ídolos para eles. E essa idolatria levava eles ao caminho da morte. E aqui a gente pode ver que Israel estava escravo em Babilônia, estava exilado, e a história conta que ela foi para Israel, foi para a sua terra, voltou à sua terra por 3 levas, uma com Zorobabel, outra com Josias, outra com o Ilquias, né, o sacerdote, e outra leva veio com Neemias. E no capítulo de número 1 a 6, a Bíblia diz que eles levaram o povo para a praça. Eu estava ontem pregando nas Barreiras e eu estava falando sobre o poder da palavra. O que é que a palavra proporciona para as pessoas? Eu estava falando sobre isso, porque nós temos que nos apegar à palavra, porque a palavra ela deixa uma marca na vida da gente. E aqui no capítulo 8 de Neemias, versículo de 1 a 6, a gente vê que o Ilquias achou o livro da lei que estava perdido. E aí, quando o Ilquias achou o livro da lei, diz que levou para ler na praça. E o povo foi ouvir a palavra de Deus. E ao chegar na praça, que lia, a Bíblia diz que o avivamento chegou. Aquelas pessoas se lembrou dos tempos bons de Israel, daquilo que Deus operava, que a mão de Deus era com o povo de Israel no deserto, que a mão de Deus era com eles, por onde eles iam, a mão de Deus ia. E ele sabia que quando se afastavam de Deus, Deus também se afastava deles. Mas há um momento de que Deus estava presente. Quando Deus disse a Moisés que era para tirar o povo do Egito, Moisés disse, esse meu anjo vai com você. Mas aí Moisés disse, não quero que o anjo vá, eu quero que você mesmo vá comigo. Se o Senhor não for comigo, não me faça subir dessa terra. E a Bíblia diz que eles foram, e quando o povo se enfriou para sair do Egito, houve uma nuvem que cobria, que cobria o povo do sol castigante no deserto. E quando era noite, que ficava escuro, e abatia o frio, aí Deus mandava uma coluna de fogo. Aquilo simbolizava a presença de Deus na vida de Moisés e do povo de Israel. Portanto, que
quando as pessoas, o despertamento espiritual é uma coisa assim, que muito importante. Aí Abacuque disse assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide, ainda que não haja ovelha do curral seja arrebatada e falte as vacas no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Então o avivamento verdadeiro traz consigo um temor a Deus. Um homem de joelho orando à luz do sol, de onde vinha o avivamento, afinal de contas, se não o próprio Deus. O avivamento vem do próprio Deus. Avivamento é a manifestação da presença de Deus no coração do seu povo. Essa manifestação traz consigo o temor a Deus, o temor de Deus. Quando as pessoas perdem o temor de Deus, eles vão pelo caminho só. E andar no caminho só não é importante. Onde Deus não está, também não tem muito futuro. Glória a Deus. Este temor, por sua vez, nos faz reconhecer a santidade dele. E enquanto precisamos nos consertar, o que dele e o que quanto nós podemos ou precisamos nos consertar, abandonando os nossos pecados, ou seja, as nossas transgressões contra a palavra dele. E era isso que o pessoal de Judá estava fazendo. Eles estavam desviados, estavam afastados de Deus. Glória a Deus. Então Deus retirou os israelitas do Egito, por exemplo, e os trouxe até o monte Sinai. Então lá ele desceu com milhares de seus santos celestiais para falar com o povo. Glória a Deus às alturas. Lá no Êxodo 33, Deuteronômio 33 e versículo 2, vamos ver o que era que Deus estava dizendo para o povo. Glória a Jesus para todo sempre. Aleluia. Êxodo 33, versículo 2, que diz assim: disse o Senhor, e disse, o Senhor veio de Sinai, e lhe subiu de Seir, e resplandeceu desde o monte de Parã, e veio com 10 milhares de santos, à sua direita havia para eles fogo da lei. Na verdade, ama os povos, todos os seus santos que estão na sua mão, postos serão no meio, entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Glória a Deus para sempre. A gente vê aqui que Deus aparece para o povo. Quando Abacuque estava vendo o pecado do povo, quando Abacuque estava sentindo aquela situação, glória a Deus, aí a gente pode ver que quando eles estavam sentindo essa situação, e o Abacuque queria que o povo se voltasse para Deus, mas o povo não queria se voltar para Deus. Também veio o juízo, e o juízo vem, e às vezes as pessoas dizem, nada vem não, a gente não espera isso não, isso é coisa assim que as pessoas fogem na mente. Mas veja o que aconteceu, no versículo de número nos dias do rei Asa, no capítulo de número 15, versículo 8, a gente pode ver que o povo se voltou para Deus, orando, lendo a Bíblia, estudando as coisas que acontecem em um avivamento. A Bíblia Sagrada é repleta de ocasiões e revela coisas que acontecem em um avivamento. Veja este pessoal, o coletivo. Veremos dessa aí, o avivamento verdadeiro traz consigo o temor de Deus. Foi isso que nós estávamos falando, sobre a manifestação. Quando Deus se manifestou, o povo começou a temer a Deus. Glória a Jesus para sempre. Outra coisa interessante que acontece quando há avivamento. Em um avivamento, o arrependimento é o personagem principal. Quando o povo se arrepende,
ou Deus não se arrepende, não. Deus se arrepende ou não. Nós podemos ver aqui que quando Deus quer fazer, não é que Deus se arrepende. É que quando Deus diz que faz uma coisa e o povo se volta, Deus também retira a sua mão, o seu juízo. Então aqui a gente vê que o pecado é o que nos separa de Deus, de acordo com Isaías 59:2, quando ele diz assim: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Portanto, das coisas que acontecem em um avivamento, o arrependimento de pecado é praticamente o principal, pois o arrependimento é o início da mudança para uma vida com Deus. Às vezes a gente vê as pessoas procurando servir a Deus de outro jeito, trazendo alguma novidade, mas não é interessante isso. Interessante é que as pessoas se arrependam. Está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, o apóstolo São Paulo pregando, ele diz assim: arrependei-vos e convertei-vos. Quando há arrependimento, com certeza quando há arrependimento, com certeza, também há perdão de pecados. As pessoas se arrependem, vai a Deus, vai a Jesus, e com certeza pede perdão, se reconcilia, e Deus perdoa, e há o arrependimento, as pessoas se chegam. Então, não é o início, o arrependimento é o início de uma mudança para uma vida com Deus. Glória a Deus. Muitas vezes, meus queridos irmãos, as pessoas não se aproximam de Deus, se afastam. Mas uma outra coisa que o arrependimento traz: no avivamento, o pecado é odiado e abandonado. A palavra de Deus é desejada e engrandecida. Esta é a evidência de um verdadeiro avivamento, quando as pessoas abandonam o pecado, quando as pessoas odeiam o pecado e abandonam o desvio, o avivamento, o desvio meus pés de todo o caminho mal, como o salmista diz, desvio meus pés de todo o caminho mal, e observa a tua palavra, no Salmo de número 119, versículo de número 101. Glória a Deus, a gente pode ver isso aqui. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus amigos, para que possamos buscar o avivamento. Então, em quarto lugar, em um avivamento genuíno, torna-se o prazer do crente buscar a Deus constantemente, estar na casa do Senhor. Ontem eu falei aqui para os irmãos sobre uma pessoa, não foi ontem, foi outro dia, que eu falei sobre uma viúva de 84 anos que não se afastava da casa do Senhor, estava presente lá. Então, quando o avivamento, há também um desejo, um prazer de buscar a Deus constantemente em sua casa. Essa é a palavra que eu tenho para você essa tarde. Que Deus em Cristo te abençoe e te dê muita vitória, tá bom, minha gente? Nós vamos aqui encerrar o programa. Nós queremos, encerrando assim o programa, queremos agradecer a Deus por sua audiência. Está conosco o Justo Só também, o Lailton. Lailton está aí, a paz do Senhor, Jesus Cristo, pastor também, Lailton, Deus abençoe você também. Eita, hoje é o dia do aniversário da Rose, lá de Adriel. Ei, Rose, meu filho, Deus abençoe você, dê muita graça, muita vitória, tá bom? Então aqui nós vamos orar, vamos encerrar assim o programa, tá bom? Glória a Deus, nosso Deus e Pai, tu que estás nos altos céus, abençoe, Senhor, a Rose que está aniversariando, de muitos anos de vida, dê muita saúde para ela, e cure também o Adriel. Dê vitória a esse casal, meu Deus. Eu acredito sim no que o Senhor pode fazer. Também abençoa aqueles que estão ouvindo na usina, no hospital, nos táxis, no comércio, onde estiverem ouvindo. Que o Senhor abençoe de uma forma maravilhosa. Pai de amor, te pedimos que as suas bênçãos desçam sobre nós, com muito temor, Senhor. Que o avivamento de Deus chegue sobre as nossas vidas. Ó Deus, vai lá, cura o Claudevânio, repreenda aquele mal,
Aquilo não é nada para o Senhor. O Senhor sabe, o Senhor pode, o Senhor tem poder, o Senhor sabe curar. Também curou Adriel. Oh Deus, quantas outras pessoas que estão enfermas, precisando de cura. E o Senhor é maravilhoso para curar agora, no nome precioso de Jesus, hoje e sempre, e amém. E graças a Deus, aqui nós queremos pôr um ponto final em mais uma audição do Senhor no meio do nosso programa, a Voz da Assembleia de Deus, que vai ao ar de segunda a sexta pela Rádio Litoral, a apresentação do pastor Wilton, lá na sonoplastia, nossa irmã Cristiane, lá na Pindorama tem o Geraldinho operando lá naquela outra rádio, e aqui nós queremos agradecer. E aqui, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, desde agora e para sempre. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E lembre-se, o que há de vir virá e não tardará. Hoje mais um dia, menos um dia para Jesus voltar. Jesus voltará!